Hoje vamos divulgar o evento Conexão com Propósito, que está na sua segunda edição. Eu recebo no estúdio Vanessa Koenig, idealizadora e cuidadora responsável do projeto, e Edneia da Silva, convidada especial, referência em cuidado humano e apoio social. Meninas, sejam bem-vindas, muito obrigado pela presença de vocês. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora... Valor Entrevista. Obrigada, Alan, novamente pela oportunidade, por estarmos aqui conversando e batendo esse papo, que sempre é muito bom. Sempre a gente recebe bastante comentários, né, que viram, então é uma oportunidade bem bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, que sem Ele eu não estaria aqui, ao convite da Vanessa, creio que tudo tem um propósito, a você, Alan, que está conduzindo essa entrevista, e vai ser um prazer, né, dividir esse momento com tantas pessoas. Primeira pergunta para Vanessa: como nasceu Conexão com Propósito e por que esse tema se tornou tão necessário nos dias atuais? A conexão com propósito, ela sempre vem com o objetivo de criar um ambiente onde as pessoas possam multiplicar conhecimento. É um ambiente onde temos acesso a pessoas que passaram por processos, situações, experiências, momentos reais e não só informativo que um vai replicando para o outro. E dessa forma a gente consegue mudar o resultado de alguns processos que seriam muito mais doloridos sem esses contatos. Então é um ambiente de muitos frutos, vou dizer assim, porque a gente consegue se conectar com pessoas de verdade. Edneia, me responde. Muitas vezes as pessoas acreditam que influência está ligada apenas à posição ou dinheiro. Como você enxerga isso através da sua história? Primeiro porque eu não sou uma mulher de posses, né, e não tenho um grande nome, assim, digamos, um status, né. Hoje, pelo menos onde eu resido, o meu status é que sempre abracei a causa, sempre tive comprometimento com exemplos, né, e ousadia. Nunca fui uma pessoa de ter medo ou achar que eu não poderia fazer aquilo. Então, sempre fui, se me determinar algo, eu vou, faço e acredito que vai dar certo, e glória a Deus, isso sempre deu. Mesmo enfrentando doenças graves como lúpus e miastenia, o que fez você continuar cuidando de outras pessoas? O meu propósito de vida, que eu acredito, né? Voltando ali na influência é aquilo que você deixa no coração das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão tão ligadas hoje em dia na influência online, digital, esse mundo todo de aparências, né? E eu sempre me propus de ir, ouvir, porque às vezes ajudar uma pessoa, quando todo mundo fala, ela ajuda pessoas, não é só com alimentos, com o básico, mas sim de ouvir, de orientar, sabe? Eu recebo muitos imigrantes, então eu trabalho muito com mulheres. E às vezes a gente orienta nela, aqui você não precisa passar por isso, aqui a gente tem leis, e a gente vai orientando as pessoas. Então eu acredito que, por causa do comprometimento da saúde, que eu fiquei muito acamada, num estágio assim que ninguém mais acreditava, apenas eu acreditei. Eu coloquei na minha cabeça que a dor não me limitaria, a dor não me definiria. Tanto que muitas vezes conseguia ajudar pessoas, mesmo acamada, mandava mensagem para fulano estava precisando de um alimento, isso até dentro de hospitais. Então, assim, acredito que isso foi colocado por Deus no meu caminho e que é um propósito de vida. Você tem que escolher todos os dias a levantar da cama, independente do seu problema, e reagir todos os dias e acreditar que dias melhores virão. Você tem família, né? Você é casada, tem filhos? Não, eu
Fui abandonada no momento mais difícil da minha vida, em 2016, e fiquei com 2 filhos menores, né? E na época me olhar num problema tão grave de saúde, com meu filho enfrentando também um problema grave de saúde, e olhar para o céu e dizer: Deus, agora é eu, você e os meus filhos, né? E definir que aquilo ali era um processo, que nem tudo iria durar para sempre. E tô aqui hoje para contar a história. A tua força vem do Espírito Santo. Não tenha dúvida. Tem sido ele, até quando enviou a minha equipe multidisciplinar, que foram pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Essa semana ainda a gente ouviu, né, testemunha, eu comentando lá, não, tem sido Deus, mostrando as fotos, porque às vezes as pessoas descreem de tudo que aconteceu, porque minha história é longa. Basicamente, o filho nasceu com um problema grave de saúde, quando ele operou eu descobri que tinha lúpus, em seguida a casa queimou, o esposo foi embora, então foi muita coisa. Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. E aí alguém falou, tá, e a físio não fez nada? Aí eu falei, fez, mas até ela por fazer foi Deus que enviou. Então, mandou a certa, minha pessoa favorita sempre será Deus. Amém, amém. Para você que está nos acompanhando, vai acontecer um super evento, é o Conexão com Propósito, que vai para a 2ª edição. Vai ser no prédio da OAB de Gaspar, no dia 24 de maio de 2026, a partir das 14 horas. Reservas e informações, 47991329198. Vanessa, tem Instagram também? Divulga. Sim, @Conexão com Propósito. Conexão_propósito. Perfeito. Então, para você que está precisando ouvir uma boa história de superação, todos os caminhos levam ao dia 24 de maio, lá na OAB de Gaspar, a partir das 14 horas. Eu vou deixar também aqui na edição o telefone e o Instagram para você acessar. A gente vai para o nosso 2º bloco. Não sai daí, a gente já volta. Voltando para o 2º bloco de um papo muito especial, nós estamos falando de um super evento que vai acontecer aqui na cidade de Gaspar, o Conexão com Propósito, que está na 2ª edição e vai acontecer no dia 24 de maio no prédio da OAB de Gaspar, a partir das 14 horas, e tem reservas e informações pelo telefone 47991329198. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Vanessa e a Edneia. Vamos continuar o nosso papo. E agora perguntando para a Vanessa. Hoje temos acesso à informação o tempo todo, mas por que tantas pessoas ainda se sentem vazias ou perdidas? Justamente por conta das conexões. Talvez seja repetitivo, né, a gente falar nesse contexto, a gente falou no bloco anterior sobre as conexões, porém, quando a gente passa por uma situação difícil, o que a gente quer? A pessoa certa para poder nos ajudar a resolver aquilo o mais rápido possível. Então, a gente, né, teremos 2 ações. Uma é a ação de pedir ajuda, sim, que é difícil, muitas vezes a gente busca resolver sozinho. E a segunda ação é achar a pessoa certa. Então, esse ambiente, ele vem justamente para a gente encontrar pessoas que possam compartilhar ajuda ou conexões certas que vão nos trazer um resultado de coisas que já passaram e não só informação, porque eu vou dar um exemplo hoje na internet, né? Eu vejo muita coisa assim, no pouco tempo que tem, né, para ficar ali, mas assim, alguém fala assim, porque usar panela de alumínio faz mal. Daí eu coloco lá embaixo, mas qual é a certa? Porque usar que não pode, tudo bem, mas assim, o que eu preciso fazer? Qual que é a panela? Então, eu dei um exemplo básico, né, corriqueiro, mas são preocupações que a gente vem, educação de filhos, trabalho que conecte com o gosto, se aperfeiçoar para se preparar para aquele sonho de trabalho, sim, diversas áreas. Então, eu acredito que o ambiente necessário de conexões seriam buscar esse tipo de ambiente, né? Falando em ambiente, o quanto os ambientes podem transformar ou adoecer uma pessoa?
Bom, hoje, endossando ali o que a Vanessa estava falando, assim, hoje as pessoas continuam batendo na tecla, postam lá suas famílias felizes, momentos com os filhos, mas eu falo por experiência própria, de acompanhar algumas pessoas mais de perto, nada contra, né, as digitais influências, mas eu vejo que aquele momento é só para mostrar, depois a criança fez aquele videozinho, a criança fica lá no canto e a mãe continua, e a criança mãe, e aí a gente, cara, né, quer mostrar uma coisa na frente para as pessoas e atrás estamos criando crianças traumatizadas, sem a atenção devida. Como que vai chegar na idade, né, adulta? Aí eu vejo mães que às vezes têm 1 ou 2, 3 filhos, mas o outro que sobressai na frente da câmera é sempre aquele que aparece e se torna o queridinho. Não estou colocando isso como uma fonte de debate, isso é meu ver, né, minha opinião. E um ambiente tóxico, muitas vezes eu tirei isso de exemplos meus, né? Por tudo que passei na vida, meus filhos não viam eu reclamando dentro de casa ou chorando. Bem pelo contrário, eram pessoas que diziam, tá, mas tu não pode, olha as tuas condições, né? Você vai lá, ajuda as pessoas, você não anda, você não tá conseguindo, porque chegou uma etapa que eu não conseguia mais me alimentar. Sim. Então era o dia inteiro para tomar um pouquinho de iogurte, não conseguindo, eu só estava já na reta final de alimentação pastosa, mas mesmo assim vai dizer, isso não me define. Eu queria criar um ambiente para as pessoas que ela se sentisse acolhida, porque se você fica num ambiente que as pessoas só reclamam, você vai chegar na sua casa muitas vezes irritado, com dor de cabeça, uma sensação de cansaço. Então eu acredito que a gente consegue melhorar isso à volta da gente, né? Deixa eu tentar entender, até passar para o nosso público que está nos assistindo. Você foi desacreditada, é isso? Eu fui totalmente colocada como paciente paliativo e desenganada pela medicina. Total. Documentada ainda, né? E documentada. Eu tenho... Mandou para casa? Mandaram para morrer em casa, isso já era a época de 2020. Tive um diagnóstico de ELA, e aquilo que eu falo, nada ficou inteiro em mim. Tá, explica o ELA para a gente entender. Ela é uma doença neuromuscular, né? É aquela doença que vai paralisando toda a pessoa. Ela paralisa toda. E a única coisa que você fica é presa no corpo, mas a sua mente continua trabalhando normal. Apenas você depende de tudo e de todos. Eu creio que Deus muda diagnóstico, né? Isso, minha fé sempre teve em ação. O ano era 2020, fui ouvido dentro do HU, volta para casa, não tem mais o que ser feito. Dali eu fui já usava oxigênio, fui para um respirador, para uma sonda gástrica, e dependia de sonda para se alimentar, sonda para fazer xixi, e exatamente de tudo, de todos, para tudo e de todos. Então, só que eu não me convencia. Tu não aceitava? Não me convencia que aquela doença me levaria. Aí teve nesse dia, eu lembro que teve um dia que a gente senta com Deus e faz aquela oração, né? E eu pedi exatamente isso, Deus, eu sei que nós todos vamos passar pela morte, isso é fato, a gente só nasce com essa convicção. Mas se for para me levar, não me deixa perecer, não me deixa sofrer, não quero mais ter que passar, né, por tantas coisas. Eu acredito que eu já estou no meu limite. Mas se não for, me dê força, ousadia e que alguém me ouça. E foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu, exatamente. Nesse mesmo dia, após a oração, eu dormi. E acordei com uma amiga ligando e dizendo assim, não importa, porque eu era muito resistente na época a fazer uma rifa, algo para os amigos, uma ação entre amigos, para conseguirem pagar o tratamento, já que o SUS tinha fechado as portas.
E aí ela disse, eu não quero que tu diga não, porque eu já decidi, já mandei correr a rifa e a gente vai fazer, a gente vai descobrir o que tu tem e vamos atrás disso. Que seja ela, que não seja, mas a gente vai estar contigo. E ali eu sabia que era a resposta. Sensacional, um relato aí belíssimo de superação. Falando do evento, ele é para homens e mulheres? Na primeira edição, conversamos ali, vimos que o ambiente é muito bacana, porque a gente conversa bastante, troca, para homem e para mulher a oportunidade. Porém, é muito difícil, porque teria que organizar, eu penso principalmente nas crianças, porque é difícil esse remanejo. A logística. Então aí a gente acaba focando nas mulheres, porque as mulheres, diante de uma situação mais difícil, ela tem mais força mental, né? Então, vindo delas, a gente demora um pouco mais, né, no homem, mas a ação vem através deles. Então, a gente vê que nesse momento, assim, pelo tamanho, por ser segunda edição, no futuro pretendemos, porque é muito, muito rico, assim. Até o Pedro sempre me auxilia, tá por lá. Às vezes ele faz uns comentários, assim, e eu vejo que isso gera uma outra percepção quando vem do homem. Então é muito bacana. Porém, por conta dessa logística, é que ainda não se abriu para o casal. Mas, assim, existe esse desejo no coração e na vontade das pessoas que sempre participam. Perfeito, nós estamos falando do Conexão com Propósito, que está na segunda edição, vai acontecer no dia 24 de maio aqui na cidade de Gaspar, no prédio da OAB, a partir das 14 horas, tem reservas e informações pelo telefone 479-9132-9198, e você é o convidado para participar desse momento tão especial. A gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Ainda tem perguntas bem interessantes e inteligentes para você que está nos acompanhando nesse papo aqui bem especial. Hoje nós recebendo Vanessa Koenig e também a Edneia. Não saia daí, a gente já volta. Voltando para o terceiro e último bloco de um papo muito especial aqui com a Vanessa e também com a Edneia, que estão no estúdio do Valor Entrevista para divulgar o Conexão com Propósito, que está na segunda edição. Vai acontecer no dia 24 de maio, no prédio da OAB, a partir das 14 horas. Reservas e informações pelo telefone 479-9132-9198. Edneia, o que mais marcou você cuidando de pessoas vulneráveis? Isso foi em 2024, a morte de uma venezuelana que chegou para mim. Eu cuido de pessoas, principalmente os imigrantes, e eu tenho um grupo chamado Fazendo Bem, em Tubarão, e essa venezuelana chegou até a mim. Pediu que a gente tenha esse propósito de encaminhar eles, conseguir um emprego, não só roupa, calçado, móveis, as coisas necessárias, né? Mas às vezes eles não têm condições financeiras de fazer um aluguel, então a gente faz esse conjunto todo, dá oportunidade, aluga assim que ela alugar essa casinha, começar a trabalhar, ela vai começar pagando os aluguéis que ficaram pendentes e a gente vai auxiliando também como pode nisso. E essa menina chegou para mim, uma menina de 27 anos, jovem, pediu ajuda, isso começo de dezembro. E aí é que tá, quando a conexão ela tem que ser por completa, não dá para fazer meia conexão, porque se perde no caminho. Ela veio, me pediu ajuda, eu até comentei isso com a Vanessa, tenho lá documentado, a gente sempre bate a foto para mandar para o grupo, para ver, para a pessoa que encaminhou aquela doação, saber que realmente chegou até a pessoa necessitada. E ela seguiu, perguntei, precisa de algo mais? E ela seguiu a vida dela, e 15 a 20 dias depois, ela chegou na minha casa desmaiando de fome. Nossa. E aí me disse, eu preciso de comida pronta para mim comer e não comida para mim fazer, e aí eu não entendi. E aí ela contou, eu não tenho um fogão, eu não tenho um botijão de gás, Nossa. Eu não tenho como cozinhar, e ela já estava muito subnutrida. E corremos com ela, levei para o hospital, isso ninguém me disse, eu tive na UTI com a família dela, e eu ouvi do médico dizer assim, não tem nada que eu possa fazer que eu traga a Rosbelly de volta. E ela morreu dia 5 de janeiro de 2025,
e me marcou para sempre, né? Então, antes dela entrar na UTI, ela só me pediu uma coisa, ela sabia que iria morrer, e ela pediu, me devolve para minha mãe, que a minha mãe ficou na Venezuela, me devolva para minha mãe. E eu falei, você não vai morrer não, eu preciso que... Em você eu confio, se você prometeu, eu sei que volto. E na empresa que ela trabalhava, a gente conseguiu fazer com que ela fosse cremada e tivesse, né, um final digno, digamos assim. E o segundo foi a Andiara, uma menina com fibrose cística, que no final de ano me pediu uma cesta que tivesse Nutella. Olha só. Isso me marcou também. Que sonho, né? Que sonho básico. Ela me pediu uma cesta de Natal que tivesse Nutella e conseguiu 3 madrinhas e 3 meses depois aquela menina partiu. Mas assim, era um sonho tão pequeno para ela e que para a gente tocou muito. Então são coisas pequenas que a gente tem que dar valor. E tudo isso vocês passam no Conexão com Propósito. Sim, até gostaria de complementar aqui sobre essa questão que a Edneia falou, né? A conexão é para isso, porque um exemplo, né? Para nós aqui é básico uma Nutella. Uma comida, se ela só pedisse, eu preciso de comida pronta, teria várias pessoas, sabe? E aí as pessoas acabam não pedindo ajuda, ou quando pedem pro errado, né? E se a gente buscar, que seja assim, ler a Bíblia, tem em Provérbios muitas instruções, e uma delas é, olha os frutos. Eu já falei na primeira edição, esses frutos, eles mostram quem são as pessoas certas, porque através das ações, que tem muita gente que fala, a gente tem essa questão da política, né? Muita gente que fala, mas o que realmente a pessoa faz? Então, na prática, nós conseguimos ver, você é um exemplo, sempre está envolvido em muitas questões. Quantas conexões que você tem? Que dependendo do que eu perguntar para ti, tu vai ter assim, sem custo, no estalar de dedos, né? E vou dar um exemplo aqui que eu vou, né? Nós vamos comentar lá. São várias situações que ajudam pessoas, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu teria acesso ao Albert Einstein. Eu sempre achei muito bacana. Como é que eu descobri essa conexão? Através de uma amiga, até hoje a gente vai se encontrar ao meio-dia novamente, que vende seguro e tem a medicina online, que no seguro tu contrata por R$ 8,99. Mas pensa uma doença que tu tem, que não está sendo encontrada aqui, e tu tem uma consulta online onde tu vai encaminhar todos os teus exames e eles vão ajudar. Mas como é que a pessoa vai saber? Se ela não se conectar com pessoas que se importam. Então assim, ele é um ambiente extremamente rico e não tem classe social, porque eu tenho contato com advogados, tributarista, que muitas vezes ajuda em várias questões, que o fisco também erra quando ele cobra. Tem contato de advogada, ela vai trazer muita conexão com a equipe multidisciplinar. Isso. Então, assim, são pessoas de valor, são pessoas que se importam. Ele é muito rico. E quem vem também traz conexões. Então, ela também pode contribuir. Assim como a Edneia, no hospital, ela ajudou uma outra pessoa que chorava porque ela sabia que os filhos estavam sozinhos em casa passando fome. Ela estava 10 vezes mais debilitada que a outra pessoa. E ela escutou a pessoa chorando e falou assim, você quer que eu mande alguém lá? Dela, se você pode? Então, assim, as conexões, para mim, é a parte mais rica do ser humano. A gente não pode perder isso. E a conexão certa, né? Exatamente. Porque às vezes tem conexão, mas não faz a entrega no caso da Rosbelly, né? Eu lembro que eu perguntei para ela, como que tu faz isso comigo, sabe? Você tá morrendo e eu não vou poder fazer nada. Foi uma coisa muito difícil. E ela falou para mim, eu achei que um mês passaria rápido. E que ela aguentaria aquela fome, mas o corpo não aguentou, sabe? Então, foi algo que, por causa de comunicação, né, conexão a gente teve, e ela, por medo, vergonha, achou que já estava abusando demais. Então, acho que conexão também é uma entrega.
Claro. Pessoal, nós estamos conversando com a Vanessa e com a Edneia. Elas vão organizar um super evento no dia 24 de maio, é o Conexão com o Propósito, que está na segunda edição, a partir das 14 horas. Reserva as informações pelo telefone 47991329198 e vai acontecer no prédio da UAB aqui da cidade de Gaspar. Eu quero perguntar agora para vocês, qual mensagem vocês gostariam de deixar para as mulheres que estarão neste evento? Então, a principal mensagem é: não se preocupem, como o caso que a Edneia trouxe, às vezes eu tenho vergonha, às vezes eu acho que eu não tenho nada para contribuir, e quando a gente conversa lá, a gente vê que todos têm algo a contribuir, nem que seja a dor do que passou ou que ainda está passando. E isso encoraja muitas outras mulheres a pedir ajuda, a entender um ambiente tóxico, que a gente também vai falar nesse evento. Então, assim, não tenha vergonha de participar. Tem o contato ali que o Alan, repetiu, tem o conexão, o @conexão_ com propósito, chame e vá. Nem que seja assim, só para tomar um café. Inclusive nesse evento, como a primeira edição, vai ter a chefe Sueli, ela prepara uma mesa linda, com muito carinho, e ela também apoia o projeto, todo custeado, para que a gente possa receber pessoas independente da classe, que venha e possa compartilhar a sua história e aprender com as pessoas que vão estar contando as suas. O que elas podem esperar? Que cada uma tem a sua história, né? E não é assim, mas a minha história perto da tua não é nada, não. A sua história tem muito valor, tem muita importância. Uma vez eu encontrei uma pessoa que disse: como é que você tá? E ela ficou até com vergonha de dizer que não estava bem. E aí eu disse: tá acontecendo alguma coisa? Ela disse: tô, mas assim, perto do que eu tô vendo, tu, tava numa cadeira de roda, numa situação difícil, comendo por sonda, eu tô vendo que não tenho nada a reclamar. Sim. Daí eu falei: mas tu quer compartilhar? E aí ela compartilhou e eu disse: a minha história é de dor física, mas a tua é de dor psicológica. Eu acho que é muito mais difícil, porque a cabeça da gente tem que estar boa. Abracei ela, choramos junto. Ela falou: gente, eu não consigo falar isso pro meu marido, para minhas amigas, porque elas tá reclamando do quê? E aí eu disse: não, nunca subestime a tua história, porque cada uma de nós temos uma batalha, os nossos monstros, os nossos medos, e uma história digna de rainha ou de princesa, como tu se colocar. E tem que ser dita. Porque quando a gente se retrai e não fala, a gente deixa de ajudar centenas de pessoas que estão precisando ouvir a nossa história. Seja ela de alegria ou de tristeza. Portanto, se você precisa falar, se você precisa se conectar com pessoas, fazer com que as pessoas encontrem você e você consiga de alguma maneira apoiar essas pessoas, participe. Vai acontecer no dia 24 de maio, das 14 horas, a partir das 14 horas, reservas no telefone 991329198 e é o Conexão com o Propósito, que está na segunda edição. Vamos fechar o nosso vídeo? Sim. Olhando para a câmera do Valor Entrevista, deixe uma mensagem, o que vocês esperam deste momento especial. Pode falar. Então, eu sou suspeita a falar, porque eu adoro, eu já tenho isso no sangue de me conectar. Então, só convido para que vocês tenham uma tarde muito produtiva, não vai ser nenhum tempo perdido, e eu tenho certeza que alguma coisa, alguma semente vai sair desse coração, desse dia, desse evento, e vai ficar marcado para que você tenha essa força para também se conectar com as pessoas nos seus ambientes. Bom, eu gostaria de que todas fossem, quem estiver nos assistindo, porque eu quero aprender mais com vocês, quero aprender mais com as suas histórias,
que não vivi tudo, né? Às vezes tem alguém lá com uma história tão diferente que acha que não é bom compartilhar, mas esse momento será para nós mulheres nos conectarmos, trocar ideias, informações e contar nossas histórias, né? Nos valorizar e poder nos, sabe, ali ter um ambiente bom e nos alegrar e fazer amigos para a vida, porque através de nossas histórias, às vezes a gente, fulano, me identifiquei com ele, e assim a gente leva amigos para a vida, sabe? E eu creio que vai ser um momento bom de nós não estaremos ali levantando, né, deixando bem claro que as pessoas às vezes perguntam, mas vai estar apresentando alguma religião? Não, a gente não estará ali apresentando religião, a gente estará ali conectando histórias e aquecendo o coração. Perfeito, coisa linda. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, meninas, sucesso no evento, espero que ocorra tudo da melhor maneira possível e que venha a terceira edição, fica o convite para você vir divulgar. A Vanessa, ela sempre vem de ano em ano, né? Tem que vir mais vezes, eu te acompanho na coluna ali no Jornal Metas e tem que vir mais vezes aqui falar dos teus trabalhos, dos teus propósitos também. Edneia, obrigado pela tua presença, sucesso para você, você é uma vitoriosa, uma guerreira, uma mulher que superou aí adversidades que eu não tenho noção do que é, nunca passei, nunca vi ninguém passar pelo que você passou. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a tua vida e que esse propósito está cada vez mais perto, que é influenciar pessoas, e essas pessoas, eu tenho certeza que acompanham você, se sentem cada dia mais influenciadas e felizes. Vai uma entrevista muito especial e, como você sabe, contamos histórias reais e inspiradoras. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas.